Bom dia! Está começando mais um Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que gera muitas dúvidas e, olha, também muitos medos: as boas práticas no parto normal. Afinal, o que realmente ajuda a mulher a ter um parto mais seguro, mais respeitoso e principalmente mais humano? Para isso, eu recebo hoje aqui a ginecologista e obstetra, doutora Fernanda Catarina, que vai explicar tudo de um jeito muito claro para a gente. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura. Fernanda, para começar, quando a gente fala em boas práticas de parto normal, o que isso significa? Boas práticas de parto normal é quando a fisiologia do parto é respeitada. A autonomia daquela mulher é respeitada durante o trabalho de parto. E assim a gente consegue minimizar as intervenções que são necessárias e, acima de tudo, a segurança é preservada. Então, a boa prática vem disso. Respeitar a fisiologia, Respeitar a a fisiologia natureza. do parto e a autonomia que ela tem. Hoje em dia se fala muito sobre o protagonismo da mulher no parto. Como isso interfere e impacta dentro da obstetrícia? Em tudo. Quando a mulher ela aceita que ela é a protagonista, que o parto é dela, responsabilidade dela, quando ela entende cada processo e todas as partes que o parto contempla, ela assume que ela é a protagonista daquele parto, a vontade dela fica mais explícita, as expectativas conseguem se alinhar. Então, esse parto é todo dela. A equipe está ali para assistir, prestar assistência e alertar quando a gente tem algum sinal de alarme e que precisa de, às vezes, ajuda nesse sentido. Entendi. E um dos grandes medos da paciente, pelo menos o que eu recebo dentro do consultório, é o medo da dor. Como a gente pode minimizar a dor dessa paciente? Há várias maneiras da gente minimizar a dor do trabalho de parto, né? A forma mais natural é a gente fazer uso de um banho quente, deixa aquela água correr bastante ali na região da lombar, receber uma boa massagem na lombar também ajuda bastante. Fazer uso daquelas bolas pélvicas também vai contribuir. Quanto mais você ficar em pé, melhor. Claro que existe também as formas anestésicas, a gente pode fazer uso da peridural, né? Mas dentre as formas naturais, dá para a gente minimizar bastante essa dor. E antes do parto, como que a gente pode preparar essa paciente para um parto normal, natural? Fisicamente, é bom que ela faça exercícios físicos, é bom que ela não deixe de, não tendo nenhuma contraindicação, claro, que ela se exercite durante todas as semanas do trabalho de parto, que ela faça um preparo pélvico. Hoje em dia a gente sabe que a fisioterapia pélvica é muito bem-vinda no reconhecimento das áreas musculares que ela vai precisar ativar durante o trabalho de parto. Mas mais ainda, a melhor forma de se preparar, eu sempre falo para minhas pacientes, o parto ele acontece primeiro na sua mente, acontece primeiro no seu coração e depois no seu corpo. Quando você entende cada processo do trabalho de parto, ele fica mais fluido, ele fica mais fácil. Então, o preparo ele contempla essas duas áreas, física e emocional. E como que essa paciente pode se preparar mentalmente para o parto? Mentalmente, primeiro de tudo, conhecimento. Então, ela precisa ter um conhecimento científico. E aqui eu alerto, muito cuidado para as redes sociais, muito cuidado com o relato de parto de outras pessoas, muito cuidado com o TikTok, com o Instagram. Vá atrás de informações científicas. Como que é o começo de trabalho de parto? Quando que eles vão me internar? Quantas contrações é o mais indicado para a gente falar que realmente esse parto foi deflagrado? Quando que eu vou precisar, às vezes, usar alguma medicação para me ajudar no parto? Então, são conhecimentos empoderadores. É aí que a mulher assume o protagonismo dela. Quando ela tem esse conhecimento de como será cada etapa do parto dela, ela está se preparando emocionalmente. Não vai ser uma surpresa para ela que a dor vai vir. Eu falo para minhas pacientes, com 8 centímetros, todo mundo pede uma cesárea. Até a paciente que está com 10 partos normais, ela fala, eu quero cesárea. É normal. Até isso, quando ela sabe, chegando lá, ela não se surpreende. Quando a gente fala sobre as redes sociais, existem muitos mitos dentro da rede social, não só dentro das redes sociais, mas também de programas de TV, onde aquela mulher ficava parada no parto, deitada na cama, restrita ao leito.
o movimento durante o parto, como que isso impacta ali no desenvolvimento, no deflagrar do parto? Positivamente. Então, quando a paciente ela adota posições verticais, a contração às vezes começa a ficar muito mais ritmada, a própria gravidade ajuda esse bebê vir descendo e ela acaba assumindo uma postura de muito mais conforto. Então, ficar em movimento durante o parto é muito mais positivo, mas é claro que eu já tive pacientes que preferiram ficar deitadinha e tá tudo bem. Quando ela tem informação daquela escolha, tá tudo bem, o parto é dela, pode ficar do jeito que quiser. Durante o período expulsivo, que é quando o bebê já está coroando, já chegamos nos 10 centímetros, essa mulher também pode assumir várias posições no parto? Qualquer posição, ela pode ficar em pé, pode ficar de 4 apoios, pode ficar deitada. Às vezes tem gente que julga muito e fala assim, eu não quero ficar deitada igual aqueles quadros europeus, mas tem paciente que prefere e tá tudo bem. Pode usar a banqueta, pode ficar de qualquer maneira. O importante é ela se sentir bem, se sentir confortável para aquele momento. Bom, não sai daí. Já já nós voltamos com mais dicas sobre um parto seguro e acolhedor. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama.
Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estamos de volta com o nosso Saúde Algo Mais e hoje trazendo um tema super interessante, porém polêmico, que são as boas práticas durante o parto com a doutora Fernanda Catarina. Fernanda, vamos falar um pouco do que pode e do que não pode durante o parto. Dentro do consultório, existe alguma forma de preparar essa gestante e quais são as dicas que podem ajudar essa paciente na prática? Existe. Ao longo de todo o seu pré-natal, a gente precisa falar sobre o parto, né? É o momento final. Então, ao longo do pré-natal, precisa ser dito para você como ele vai ocorrer. Porque às vezes a gente tem expectativa, tem uns relatos de parto que a paciente chegou e teve o bebê em 5 minutos. Aí a paciente pensa que esse é o normal e fica com uma expectativa errônea daquele momento. Então, ao longo do seu trabalho de pré-natal, isso vai ser explicado. Como é o trabalho de parto, o que é esperado, como são as dores, como que acontece a dilatação. O trabalho de parto ele é um processo. E quanto mais a gente falar de cada etapa desse processo, mais consciente ela fica e mais preparada para esse momento. Agora, vou te trazer um assunto bem polêmico. Vamos falar um pouco sobre violência obstétrica. Como essa gestante pode perceber sinais de violência obstétrica, mesmo que eles sejam sutis? Violência obstétrica acontece, né? E às vezes ela é intencional, né? E às vezes não. A paciente, ela pode se tornar imune à violência obstétrica quando ela tem conhecimento do parto, né? Então, vamos supor, às vezes é considerado violência obstétrica uma indicação de ocitocina, e nem sempre é. Mas será que essa ocitocina, quando foi indicada, explicaram para ela por que estava sendo indicado? Será que ela estava de acordo em receber aquela medicação? Então, são essas nuances. Violência obstétrica é tudo aquilo que acontece dentro do parto e a paciente não foi informada sobre aquela indicação. Foi desconhecido, ela não sabe por que está sendo indicado. É tudo aquilo que acontece e não recebeu a autorização daquela paciente. Então, vamos supor, toque vaginal durante o trabalho de parto é violência obstétrica? Não, a gente está vendo dilatação. Tá, mas essa paciente aceitou receber aqueles toques vaginais? Se ela não aceitou, vai configurar um desconforto obstétrico com certeza. Então, a violência obstétrica, ela vem nisso. A paciente tem que ter conhecimento do que vai ser indicado, ela tem que autorizar e, sendo assim, tudo bem. A partir do momento que ela desconhece a indicação, a partir do momento que ela não sabe por que isso está acontecendo com ela, é sim uma violência obstétrica. A paciente ela precisa ter as escolhas respeitadas, né? E dentre essas escolhas e o respeito à paciente, a gente tem também o direito ao acompanhante. O acompanhante, ele é uma pessoa essencial ali durante o parto. E qual é o papel do acompanhante durante o parto? O papel do acompanhante é sentir. Ele tem que sentir aquele parto. Eu falo que todas as pessoas da face da Terra têm que presenciar um parto pelo menos uma vez na vida, porque é a potência do mundo. Então, esse acompanhante, ele tem que sentir. Sente acompanha, sente aquela espera, ajuda aquela parturiente, leva uma água, lembra de respirar, tranquiliza. Tudo que a gente não precisa de alguém que vai trazer mais ansiedade e insegurança, mas esteja ali. Seja um aperto de mão, seja um abraço, hidrata ela, apoia. É isso que o acompanhante faz, além de usufruir de presenciar a chegada desse bebê, que é algo mágico.
quando o casal ou então as pessoas que estão ali, seja parentes, amigos, enfim, quando estão conectados, É outra coisa. o parto ele flui muito bem. E falando um pouco sobre a equipe, como que a equipe pode estar alinhada para fazer com que essa gestante seja respeitada nesse momento tão delicado? Eu falo que ninguém estudou para dar um parto ruim, para ajudar de uma forma errada alguém. Todo mundo quer que aquela paciente tenha um excelente parto e que ela tenha uma memória linda do dia que o filho ou a filha veio, né? Então, a equipe, quando está muito bem harmônico, no sentido, a gente escuta a paciente, a gente respeita a paciente e, mais ainda, a gente está atento ao sinal de alarme. O principal papel da obstetrícia e de todo mundo que trabalha com obstetrícia é estar muito atento para o sinal de alarme. A segurança é acima de tudo. Muito foi falado sobre, a paciente tem escolha, a paciente tem um protagonismo. Tem, mas ela não conhece todos os sinais de alarme. Quem conhece é a equipe. E é isso que a gente faz. A gente tem que sinalizar quando, a partir daquele momento, a segurança está ameaçada. Então, o papel principal da equipe é ouvir, respeitar e estar atento com o sinal de alarme para que ela tenha um bom parto. E você falou muito sobre o parto, sobre os sinais de alarme, e às vezes o parto realmente é uma caixa de surpresas. É uma caixa de surpresas. Pode acontecer algumas complicações. É importante que essa gestante esteja atenta a isso, esteja, como que eu posso dizer, ciente de que isso pode acontecer. Isso é importante? Muito, muito importante. Como a doutora falou, o parto ele é uma caixinha de surpresa. E no meio desse percurso, às vezes aquela expectativa de ter um parto perfeito, cinematográfico, às vezes vai mudar. E ela precisa estar de coração aberto para indicações de intervenção, como, por exemplo, precisar levar para uma cesárea. Às vezes não é o que ela queria, mas a segurança da fisiologia daquele parto se encerrou ali. A partir dali, às vezes, vai ter que mudar os planos. E é muito importante que essa paciente tenha um conhecimento de sinais de que isso está para acontecer e que, se acontecer, tudo bem, que o objetivo principal é a segurança mamãe e bebê. Sobre as intervenções, nós médicos sabemos que precisamos, às vezes, intervir quando essas intervenções elas deixam de ser necessárias e passam a ser excesso. A partir do momento que a sua indicação de intervenção não tem nada a ver com manter a segurança daquele parto, ela é excesso. A sua intervenção ela está autorizada, ela está indicada, desde que a essência de todo o seu ato seja segurança. Não é segurança, é só, não sei, uma ideia que você teve? Então, aí ela já configura outra coisa. Não sai daí, a gente volta já já, trazendo tudo que envolve o parto e todos os seus impactos dentro da vida da mulher. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama.
Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, Unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje conversando com a doutora Fernanda sobre práticas no parto normal. Doutora, quando o bebê nasce, depois do parto, nós sabemos que a amamentação, a primeira hora depois de nascer, são super valorizadas. Por quê? Eu gosto de me colocar sempre no lugar do bebê. Então, pensa que você chegou num lugar desconhecido, tem luz, tem barulho, a primeira coisa que você vai querer é o colo da sua mãe. Então, tem esse aconchego do bebê, tranquiliza o bebê, organiza as emoções do bebê, mas mais ainda, esse contato pele a pele libera um hormônio chamado ocitocina, que vai ajudar na liberação do leite e também na contração do útero. E agora, falando como mãe, depois que eu tive a minha filha, que eu vivi esse momento dela sair do ventre e vir direto para o seu colo, não existe nenhum momento no mundo que seja melhor. É uma emoção indescritível. E tudo que a gente puder lutar para que, independente da via de parto, essa mãe tenha contato já inicial com seu bebê, a gente tem que fazer, porque é inesquecível. O contato pele a pele. Ele traz todo um aparato emocional ali, o nascer de uma família, né? A criação de vínculo entre a mãe e o bebê, porque querendo ou não, né, gente, são duas pessoas desconhecidas ainda, né? São duas pessoas que estão se conhecendo ali. E quando a gente fala, saindo um pouco mais, né, do parto, entrando um pouco mais no puerpério, como que a gente pode ajudar essa gestante no enfrentamento, nos desafios que estão vindo com o puerpério, com a chegada desse bebê? A vida vai mudar, né? O puerpério, de qualquer maneira, as oscilações hormonais já vão trazer uma dificuldade fisiológica. Então, é natural que às vezes a paciente fique um pouco mais num estado mais de tristeza. Não quer dizer que ela esteja triste por ter tido um bebê. Às vezes são só as oscilações hormonais. Como médicos, a gente vai prestar todo esse apoio, claro, ficando atento também a fatores físicos, né? A gente precisa ficar atento, como que ela vai evoluir após esse parto, se existe algum sinal de infecção, como é que ficou a perda sanguínea dela nesse puerpério, como estão as vitaminas, essa é a parte médica. Mas a parte emocional,
essa paciente precisa de um apoio de rede mesmo. A famosa rede de apoio, ela é indispensável para um puerpério muito saudável, para que ela aproveite aqueles primeiros momentos do bebê RN, que é a melhor coisa que existe. Então, tem tudo isso. Existe a parte física? Existe. Existe a parte emocional? Sim. Aí aqui, como médicos, a gente fica um pouco mais limitado e a rede de apoio entra para dar essa sustentação para essa paciente. E quais são os principais mitos que você escuta dentro da sua prática, dentro do consultório, tanto em relação ao parto, como também em relação ao puerpério, o pós-parto? Quanto ao parto, de que toda gravidez de risco tem que ser cesárea. Não tem. Não tem. Na verdade, a maioria das vezes a indicação de parto normal ela é preferencial, né? Claro que vai ser respeitado o desejo daquela paciente, a expectativa que ela tem com relação àquele parto, mas é o maior mito. Gravidez de risco não significa que ela vai ter que ter um parto cesárea obrigatoriamente, né? E dentro do puerpério, é um mito de que vai ser extremamente difícil, que você vai ser triste. É um mito também. É muito gostoso você ter um bebê dentro de casa, mas é igual eu falei, precisa de uma rede de apoio. Você falou sobre as gestações de alto risco e as indicações de cesárea. Quando uma cesárea é realmente indicada? Algumas indicações absolutas. Quando a segurança chegou no limite. A partir do momento que ou o bebê ou a mãe não estão numa redoma de segurança, talvez a cesárea seja a melhor opção. Existe algum fator dentro do pré-natal que realmente indique a cesárea? Que às vezes o parto normal não chega nem a ser cogitado? Alguma situação? Existe. Por exemplo, algumas anomalias de placenta. Dependendo da posição que essa placenta está, não tem como a gente pensar num parto normal, por exemplo. Então já vai ser indicado de cara um parto cesárea. Às vezes em apresentações também, né? Apresentações também. Dos bebês, né? Que o parto normal realmente deixa de ser seguro. Hoje em dia, muita gente fala sobre... muita gente milita em relação ao parto normal. Às vezes as pessoas acreditam que precisa ter parto normal a qualquer custo, né? E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A gente precisa respeitar o corpo, né? E acaba invalidando o parto cesárea, como se o parto cesárea fosse menos parto do que o parto normal, e não é verdade. Qual é a dica que você dá para essas mulheres que acham que a cesárea, por exemplo, deixa de ser aquele parto perfeito? O mais importante não é a via de parto. O mais importante é que você vai chegar com saúde até o final da sua gestação, que o seu bebê está com saúde, e independente da via de parto, você vai encontrar esse grande amor que é o seu filho ou sua filha. Esse é o objetivo de todo pré-natal, é o objetivo final do parto, independente da via. E para a gente encerrar, qual mensagem você você gostaria que toda gestante soubesse antes do parto? Se informe. Se informe do passo a passo do parto, sem aquela ideal de que o cheirinho do óleo certo vai ajudar, de que a música tocando vai te ajudar, não. Isso é bom, é legal, é ótimo, vai trazer um ambiente ainda mais agradável. Mas o que vai te ajudar é realmente conhecer o passo a passo do parto e todos os sinais de alarme nesse percurso. Se eu pudesse te dar uma dica, é essa. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua presença, por ter trazido tantas informações às vezes polêmicas, com tanta leveza. É muito esclarecedora o seu jeito de falar. Obrigada. E para você que está em casa, eu espero que este bate-papo tenha sanado as suas dúvidas e ter feito você perceber o quanto boas práticas transformam esse momento tão especial que é o parto e a chegada do seu bebê. A gente se vê no próximo programa. Até lá!